Então, ó, no Sponte, eu acabei de colocar lá que tem lição no caderno de matemática, que o arquivo está no Google Sala de Aula, tá? Aí Tá. já subi para o Google Sala de Aula também a imagem do arquivo. Preciso que vocês se lembrem que a atividade de respostas pessoais vocês têm que fazer o que mesmo? Enviar para onde? Por e-mail. Ô, Pro, Tá? eu vou te enviar aquela atividade de matemática. Tá. Ó, Caderno. exatamente. Então, toda atividade de caderno tem que tirar foto e me mandar, né? E exercícios de respostas pessoais também. Então, eu estou mandando para vocês, não é pouca expressão, não, é bastante expressão numérica. Vai dar para treinar bastante. Tá no Google Sala de Aula, o arquivo. Tá? É só abrir o arquivo, copiar. E vai copia e resolve, copia e resolve, copia e resolve. Tira uma foto bem legível do exercício e me manda, tá? Eu estou com alguns e-mails pendentes aí de correção. Eu já fiz a leitura de uma parte, mas eu não fiz a releitura de todas ainda, tá? Então, turminha, assim que vocês fizerem, Ô, Pro, enviem. repete, por favor, pra mim você tá travando. Tá? Então, eu falei assim, ó. Para mim também, eu não estou conseguindo entender. O arquivo do exercício de matemática está no Google Sala de Aula. Tá? Então, faz o exercício, copia a expressão e resolve. Copia a expressão e resolve. Uma embaixo da outra. Procura não fazer uma ao lado da outra. Tá travando ainda? Não, agora não está mais não. Ah, então tá. Comecinho tá. Então tá. Então, assim, são umas... Não contei, mas são as 18 expressões numéricas lá. Inclui divisão. 18. Inclui divisão. Tá? Então, presta atenção no que eu vou falar. Quando a gente tem divisão na expressão numérica, a gente calcula primeiro a divisão, depois a multiplicação, dentro daquela regrinha que eu falei para vocês. Tá? Primeiro parênteses, se tem dentro do parênteses divisão, resolve primeiro a divisão, depois a multiplicação, depois adição e subtração, tá? Então, algumas continhas lá estão com divisão. Então, lembrem-se que, dentro do que a gente conversou hoje, Pra mim, a professora tá falando, sendo que a boca dela nem tá mexendo. Agora tá. Mas tá me ouvindo? Sim. Não, Tá mais ou travando. menos. Tem vezes que você tá falando e para, aí você continua. Para mim, o sinal da minha internet tá boa. Eu não sei se é aí na casa de vocês. Aí. Bom, a gente não tem como Agora não saber. está travando. A gente não tem como saber, tá? Mas então, presta atenção. Então, não faça uma expressão numérica ao lado da outra. Faça abaixo. Tá? Então, vai dar umas boas folhas de caderno. Tá bom? E dentro daquela regrinha que nós conversamos, se houver divisão na expressão numérica, então primeiro resolve a divisão, dentro daquela regrinha. Se primeiro resolve o parênteses, e se dentro do parênteses tem divisão, resolve primeiro a divisão, depois a multiplicação, depois a adição e subtração, né? Na ordem que for aparecendo. A mesma coisa da encaixada, a mesma coisa do colchete, ou fora dela. Então, se tiver divisão, tem que resolver antes da multiplicação. Então, essas expressões aí, elas estão um pouquinho mais difíceis do que vocês estão acostumados, porque a gente só está vendo multiplicação até agora, né? Então, eu dificultei aí um tiquinhozinho, tá? Então, mais ou menos ainda. Então, não esqueçam Você travou, não tô escutando. eu travei para todo mundo.
Porque, gente, se fosse meu sinal de internet, vocês também estariam travados para mim. Eu estou vendo vocês mexendo a cabeça e tudo. Olha lá. Vitória pôs a mão no celular agora há pouco. Eu estou vendo. Então, eu não tô, não é o meu sinal. É por falar de grave, tá? Então, presta atenção no que eu falei. Copia, resolve, tira uma foto do caderno. Não é para eu ver a mesa de vocês. Né? Se a mesa é de madeira, se é de vidro, se é de mármore, eu não quero saber da mesa de vocês. Eu quero do caderno. Então, na hora que for tirar foto, é para tirar foto do caderno. Então, a foto é bem próxima do caderno, da folha. Porque senão fica impossível, inviável de eu entender. Tá certo? Ficou claro? Então, Oi. Uhum. Então tá. você recebeu aquelas minhas fotos que você mandou daquele dia? Ó, é o que eu falei. Eu li uma parte de e-mail, não li todos. Tá? Porque que aconteceu? A Dani enviou muito e-mail, Taqueda enviou muito e-mail. Então, assim, para mim, ficou um pouco confuso aí na hora das correções. Então, eu estou fazendo anotações e vou enviar de uma vez só. Tá? Então, eu não li todos os e-mails ainda. Estou pendente com alguns e-mails. Então, pretendo zerar esse final de semana. Tá? Eu pretendo zerar esse final de semana. Então, assim que eu receber, que eu ler, eu vou dar um... Se eu não der um ok, tá errado. Tá? Se eu não der um ok, significa que eu não recebi o e-mail. Tudo bem? Para agora, vamos falar de chuva ácida, ciências da natureza, página 179. Ô, Pro, vocês já corrigiram de história? Oi? De história? Corrigiu? Não. Não corrigi. Mas, Pro, e a 175? 175, É. É melhor que hoje. 175 é poluição. Ah, a gente não viu poluição? Eu notei errado. Não. Ô, Pro, a página 174 Peraí. é pra mandar pra casa? Peraí. Olha, eu pulei a página 175. Viu desertificação, erosão. Eu pulei a página 175. Ah, que bonito, professora. A professora fez o planejamento e esqueceu da página 175. Muito obrigada pela observação, Taqueira. Muito Ô, obrigada. Pro, essa página é pra te mandar, que você pediu pra casa? Desenho? 174? Tem que mandar. Sim. Então, tudo que eu falei para vocês, o que for resposta de conceito, que a gente fizer autocorreção, a gente não tem com que se preocupar. Resposta de cunho pessoal, tem que me enviar por e-mail. Tá? Então, resposta de desenho, ou texto de resposta pessoal de um texto, enfim, qualquer coisa tem que me enviar. O que a gente vai fazendo correção não tem necessidade de enviar. Ok? Porque eu entendo que se eu estou fazendo a correção, vocês estão corrigindo em casa também. Sim. Né? Então, tá bom. Então, vamos falar aí de poluição, tá? Vamos ter que fazer uma coisa chata. Vou ter que ler e eu vou ter que explicar. Ok? Então, assim, ó. Página 175. A poluição é toda alteração ambiental capaz de prejudicar qualquer forma de vida. A poluição sonora, por exemplo, é causada pelo excesso de ruídos de qualquer origem, podendo ser de carros, de máquinas e até mesmo de música de volume muito alto. Quem nunca esteve na rua e viu aqueles carros passando com aquele volume muito alto, né?
o dono do carro estava ouvindo e fazendo todo mundo ouvir junto, né? Ou quando a gente está numa avenida comercial, que com uma pessoa no microfone falando o tempo inteiro das promoções da loja, que tem na loja, né? Então, quando a gente fala em poluição, a gente está falando de tudo o que é capaz de prejudicar, de alguma forma, a vida. Então, a poluição sonora é uma delas, certo? Segundo parágrafo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, existe um limite máximo tolerável de ruídos para a saúde humana. Ultrapassado esse limite, a pessoa exposta aos ruídos pode sentir estresse ou ansiedade, além de poder ter sua audição afetada. Existem leis que controlam ou tentam amenizar os danos provocados pela poluição sonora, mediante, por exemplo, a obrigatoriedade de fones de ouvidos em locais afetados por ela, como nas indústrias, e a proibição de música em alta intensidade em determinados ambientes e horários. Em São Paulo, por exemplo, existe uma lei que determina que após a meia-noite não pode ter muito barulho, não pode ter ruídos altos, né? Então, a gente sabendo que o barulho em excesso ou num volume muito alto, ele começa a afetar a vida, né, o ser humano, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, essa música de volume muito alto pode deixar uma pessoa estressada, pode deixar a pessoa com crise de ansiedade e ainda pode deixar essa pessoa com problemas de audição, pode perder um pouco da audição, né? Tem trabalhos, por exemplo, como telemarketing, que a pessoa fica o tempo inteiro com headphone, atendendo o telefone, né? A pessoa também começa a perder um pouquinho de audição. E não necessariamente é uma poluição sonora, mas é o excesso do uso do fone, né? Assim como a OMS fala que existe um limite tolerável de volume, também existe um limite para o uso de fone, tá? Então, o uso de fone em excesso, por exemplo, para quem gosta de jogar videogame, né? E esquece da vida, né? Também faz a pessoa perder um pouquinho da audição, tá? Fica aí só esse adendo. Outra poluição, além da sonora, é a poluição visual, tá? Em São Paulo também existe uma lei que proíbe a poluição visual, né? Que proíbe, por exemplo, propagandas em excesso, letreiros muito grandes, né? Muito chamativos. Vamos ler o que fala sobre a poluição visual. É predominante nos meios urbanos e caracteriza-se pelo excesso de imagem de cartazes, fachadas de lojas, outdoors, etc. Há quem também considere como poluição visual o excesso de fiação elétrica desorganizada. Existem algumas leis que restringem determinados tipos de comunicação visual, considerando que podem causar distração, estresse e desconforto visual para os motoristas. Me perdoem, eu esqueci de chamar a atenção de vocês para a imagem que tem aí no livro. Então, a gente tem uma primeira imagem de um trabalhador usando um equipamento que a gente chama de EPI, né, que é um equipamento de proteção individual, que é esse fonão de ouvido, onde as empresas têm muito barulho. E na imagem de baixo, a gente tem aí uma outra foto que da cidade de Peruíbe, né, litorânea, né, no litoral de São Paulo, que mostra também um pouquinho do que é a poluição visual, tá? Então, a poluição visual em excesso promove também um pouco de estresse e ansiedade nos seres humanos, né, nos animais também, tá? O que é a poluição visual? É quando a gente tem um excesso de imagem, de cartaz, de fachada de loja. Né? Então, isso acontece muito, principalmente em áreas mais comerciais.
tá? Onde a gente tem uma lojinha do lado da outra, em cima também tem lojinha, então aí fica aqueles cartazes, cheio, aquela rua ali cheia de cartazes, a gente chama isso de poluição visual, tá? E aí temos também a poluição da água, que é um assunto que a gente já vem falando e é fácil da gente entender, né? Que pode acontecer em todo tipo de corpo híbrido, como rio, lago, mar e lençol freático. Ao longo da história, a humanidade aproveitou-se disso para se desfazer de lixo residencial, lixo industrial e principalmente esgoto. Com o passar do tempo e o aumento das populações, o excesso de resíduos foi se acumulando. Na página seguinte. Um agravante à poluição da água é o fato de as chuvas levarem para os corpos d'água outras formas de poluição, como a atmosfera, que se transforma em chuva ácida, e a do solo, por excesso de agrotóxicos ou metais pesados. Além disso, o solo absorve a água poluída e envia para o lençol freático. Então, quando a gente fala em poluição da água, a gente está falando de todo o lixo que, às vezes, a gente deixa aí nas calçadas, né, nos meios fios, na rua. O nosso lixo doméstico, quando não é bem descartado, né, ele acaba indo para os corpos híbridos. Vocês, por exemplo, conhecem aí o 176, Luna. O rio Tietê, por exemplo, né, que é um rio muito poluído, mas porque ele recebe um grande volume de lixo de saneamento básico, quer dizer, da falta do saneamento básico, né? E aí junta também lixo que as pessoas acabam jogando na marginal e acaba caindo ali através da chuva, enfim, né? Então a gente tem como principais causadores aí da poluição da água a chuva ácida, e aí a gente vai entender isso no próximo volume, né, que é uma chuva suja, com muita poluição, e a gente vai ter também o lixo, né, que a gente descarta, ou o lixo que não é tratado em saneamento, de acordo como lixo de esgoto, tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo bem até aqui? Uhum. Então, vou entender que está tudo bem. Tem que ir lá pro grupo do colégio. Peraí, turma, que a Mari está pedindo ajuda aqui para entrar na aula. Bom, então falamos de poluição sonora, falamos de poluição visual, falamos de poluição da água e temos também a poluição do solo. Esse é muito fácil da gente ver, e a gente vê isso dia a dia na rua, né? Então, a poluição do solo, segundo o parágrafo da página 176, consiste no descarte de qualquer resíduo no solo, objetos velhos, peças quebradas, embalagens, sobra de alimentos, agrotóxicos lançados sobre as plantações, etc. Corresponde a tudo que não usamos e que descartamos em qualquer lugar inapropriado. Os resíduos podem causar mau cheiro, atrapalhar o trânsito e a circulação de pedestres, entupir bueiros, provocando enchentes, atrair seres causadores de doença aos cidadãos e aos animais de estimação, e gerar outros inconvenientes à população. Se cada um cuidar do seu pequeno lixo, o acúmulo poderá ser evitado. Então, o que ele está falando? Se nós, seres humanos, tivermos consciência de fazer o descarte correto do lixo, né? A descartar corretamente, adequadamente esse lixo, a gente vai evitar esse tipo de poluição, né? Porque essa poluição a gente causa a partir do momento que a gente descarta esse lixo de forma errada, em qualquer solo, a gente pode estar falando de asfalto, como a gente pode estar falando lá na estrada, na plantação de laranja, lá em Laranjais, interior de São Paulo.
né? Se a gente faz o descarte do lixo pela janela do carro, ou se a gente descarta esse lixo em lugar que não é apropriado, né? A gente está contribuindo para isso. E quando a gente faz esse descarte inapropriado, a gente causa doenças, né? Aos seres humanos, aos animais, ao solo, tá? Então, é muito importante que a gente faça o descarte adequadamente, né? Jogar o lixo, o lixeiro coletar na data correta, né? Se reforma, contratar caçamba, que faça o descarte correto daquele lixo, né? Você tem sempre um lixinho dentro do carro, quem tem carro, quem anda de ônibus de metrô, guarda o lixinho para jogar dentro da lixeira, não sai jogando em qualquer lugar, né? Porque se a gente parar para pensar que a gente está caminhando e a gente está arrastando lixo para todo lugar da sola do sapato, né? Às vezes, quantas vezes, quem já não pisou aí em chiclete, em bituca de cigarro na rua, né? Então, a gente acaba, de uma certa forma, contribuindo. A gente pode não jogar, mas a gente contribui para que isso seja disseminado aí pelos cantos onde a gente está indo. Certo? Até aqui, tudo bem? Certo. Vou chamar a atenção para vocês aí, ó, de duas imagens. A gente tem aí a primeira imagem, que é o lixo da rua, que é levado pela chuva para as águas de rios, e aí esse lixo se acumula, e quando vocês foram lá naquele museu lá em Santo André, vocês viram que até a tartaruguinha sofreu com o lixo que a gente abandona, né? Vocês lembram que morreu por causa de um canudinho plástico que entrou na narina da tartaruga, né? Então, a gente acaba afetando os seres vivos que moram ali naquele lugar, né? Peixes, animais aquáticos de uma forma geral, como a gente prejudica também na qualidade da nossa água, né? Que a gente ingere. E depois a gente tem embaixo, à direita, o acúmulo de lixo após passagem de bloco de carnaval no Rio de Janeiro. Então, vejam vocês que numa festa de carnaval, as pessoas acabam jogando lixo em qualquer cantinho, né? E aí a gente só percebe quando a gente junta aquele lixinho de um, do outro, a gente vê ali aquele monte de lixo que foi jogado na rua, não foi jogado na lixeira, tá? E aí outro assunto que a gente também está bem habituado é com a poluição atmosférica, né? E muito dela a gente acaba sentindo nesses tempos que nós estamos entrando no outono, né? Que é um tempo um pouco mais frio, mais seco, né? E aí a gente acaba, muitas crianças acabam sofrendo aí com problemas respiratórios, também por causa desse ar mais sujo, mais pesado, né? Então, a gente vai falar agora da poluição atmosférica. Consiste em alterações nas condições do ar que respiramos. Trata-se de materiais particulados e gases liberados para a atmosfera, principalmente por indústrias automóveis e queimadas. Esse tipo de poluição pode causar doenças respiratórias, alergias e outros danos à saúde, né? Na segunda imagem que a gente está vendo aí no nosso livro, bem perto da página mesmo, 176, do número, a gente vê na cidade de Pequim, na China, o excesso de poluição no ar, que acaba obrigando as pessoas a usar uma máscara para filtrar o ar que estão respirando. Em São Paulo, bem próximo do litoral, a gente tinha uma cidade também bem poluída que chamava Cubatão, porque lá a gente tinha algumas indústrias que jogavam para o ar uma poluição pesada, né, cheia uma poluição ruim, né, então muitas pessoas sofriam com problemas respiratórios. E aí eu quero ver se vocês se recordam, logo no comecinho da pandemia, uma das coisas que se noticiava muito no jornal, quando a gente teve que ficar em casa mesmo, não sei se vocês chegavam a assistir ou ouvir, bem no comecinho, lá em março, abril, maio, né? O quanto melhorou a qualidade do ar da cidade de São Paulo, porque os carros passaram a andar menos pelas ruas, né? Carros, ônibus, enfim,
as pessoas passaram a circular menos pela cidade, então a qualidade do ar acabou melhorando. Vocês lembram disso ou não? Não? Então a gente teve esse momento, né? Se a gente pode dizer que algumas, né, se a pandemia trouxe alguma coisa de boa para a gente, foi logo nesse comecinho aí que a gente teve uma qualidade de ar muito melhor em virtude dos carros ficarem em casa, né? Carro, ônibus ficando em casa. Turma, esse exercício 1 é uma experiência, tá? O que acontece? A gente não tem como fazer, né? A experiência. Então, a gente vai ter que dar uma puladinha nela. Mas eu quero dizer para vocês que é uma experiência bem possível de ser feita em casa, tá? Que é do palito de fósforo. O que é quando a gente coloca esse palito de fósforo bem próximo assim de um prato branco ou de um papel guardanapo, não para pegar fogo, tá, gente? Quando a gente faz isso, primeiro, quando a gente acende, ele já sai aquela fumacinha, né? Não é para fazer, Dani, a pessoa está explicando, tá? Então, assim, quando a gente acende, já sai aquela fumacinha, tá? Pode ser do isqueiro, pode ser da vela, pode ser de um fósforo, como está propondo o exercício. Então, quando a gente acende, automaticamente já sai uma fumacinha. Então, essa fumacinha que já sai é um tipo de poluição, né? Quando a gente aproxima esse isqueiro de uma folha de papel, eu estou falando, não é para botar fogo na folha, mas se a gente aproxima ou aproxima de um prato, ele vai ficar preto, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente forma uma poeira, uma camada de poeira, num simples acender de fósforo. Então, quando a gente está acendendo fósforo, a gente está gerando uma quantidade mínima, óbvio, né? Bem pequenininha, de fumaça, mas a gente também está liberando para a atmosfera o gás carbônico, que é um gás mais pesado, né? E que, junto com o resto da poluição que a gente respira, vai deixar esse ar, essa poluição atmosférica mais evidente para quem tem problema de respiratório. Tá? Então, só estou explicando para vocês o exercício, a gente não vai realizar, mas eu queria que vocês soubessem, né? Que quando a gente faz isso, simplesmente a gente vai acender um fogão, acende isqueiro, acende raspa ali o palito de fósforo, a gente já gera um pouquinho de poluição, né? Já está gerando uma camada de pó. E aí, quando a gente aproxima de algo branco, fica evidente porque aí fica preto. Aquele papel branco, aquele prato branco, fica com umas riscas pretas, assim, e fica bem evidente para a gente o que a gente está falando de poluição. Ô, pronto. Tá? Oi. Aqui em casa ninguém usa fósforo, né? Só isqueiro mesmo, aquele que faz assim. Uhum. Sim. Mas ele também, quando a gente acende qualquer coisa, quando a gente bota fogo em qualquer coisa, a gente está gerando um pouquinho de poluição. É um pouquinho, mas a gente está gerando. Só que aí a gente gera todo dia um pouquinho, né? E aí o outro também gera um pouquinho. E aí outro também gera um pouquinho. Então, pensa 1 milhão de pessoas gerando um pouquinho de poluição dentro de casa. Gente, veja bem, ó, eu não estou falando aqui o que é certo e o que é errado. Vamos todo mundo abolir do planeta fósforo, isqueiro, ninguém vai usar mais, tá? Não é isso que eu estou falando. Até porque a gente, às vezes, precisa disso para a gente preparar nosso almoço, né? Nosso café da manhã, enfim, eu não estou falando isso, estou falando para vocês que imaginem vocês que todo dia a gente faz isso. E a gente faz isso, sei lá, umas 3, 4 vezes por dia. E aí a gente gera pequenas poluições, né? E aí vocês imaginam um carro, quanto não gasta, quanto não produz de sujeira, de pó, de poluição, né? Um ônibus que está rodando a cidade inteirinha o dia inteiro, certo? Então, assim, é só para a gente pensar que uma pequena ação, que a gente pensaria que numa ação dessa a gente estaria jogando para o ar uma camada
de sujeira? Não, né? Mas imagina aí coisas maiores. Imagina então, por exemplo, fazer queimada numa floresta. O quanto que não está gerando de poluição. Certo? Isso é só para vocês pensarem, tá? Leiam o exercício 2 e podem responder. Pronto, vai ser pra... Ó, O exercício 2 está falando para fazer da experiência. Não, Não, não. 8. Ela falou qual? Casa, né? pedindo para fazer o exercício 2. Estou pedindo para fazer. Questão 3 é para casa. Questão 3 para casa. Inclusive, eu preciso corrigir um negócio nesse ponto. Não, foi terminar a aula. E aí depois eu vou lá. E aí, turma, qual que é a alternativa correta? A. A. Tá? Então, a alternativa correta, A. Então, corrijam, coloquem aí o confere de verde. E vamos para o próximo, chuva ácida. Pronto? Página 179. Podemos começar? Sim. Chuva ácida. Vamos ler lá, página 179. Só para mim explicar uma situação assim, ó. A chuva por si só, ela já é naturalmente um pouco ácida, tá? Em razão do gás carbônico que está presente no ar permanentemente, tá? Então, quando a gente vai falar... Bom, vamos ler lá e aí eu vou explicando parte por parte. A chuva ácida, eu tô lendo, por isso que eu tô meio de lado, tá bom? A chuva ácida é mais um dos efeitos danosos ao ambiente. Só um minutinho, por favor. A Mariana está com probleminhas hoje muito sérios. Nossa Senhora. Vamos lá. A chuva ácida é mais um dos efeitos danosos ao ambiente decorrentes da Revolução Industrial. A queima de combustíveis fósseis das fábricas e dos automóveis libera para a atmosfera gases que reagem com a água na forma de vapor, formando substâncias ácidas que retornam à superfície com gotas de chuvas, a precipitação da neve e a neblina. Segue o esquema, tá? O que ele está falando aí, ó? Chuva ácida é qualquer chuva, tá? No qual a acidez dela está maior. E essa acidez vai estar maior por conta da dissolução. É como se a gente... É como se não, né? Então,
como a gente libera através de indústrias e de automóveis de uma maneira muito generalizada, a gente libera gás carbônico, né? Gás carbônico naturalmente e dióxido de carbono, né? Para o ar, e esse dióxido de carbono ele sai das indústrias, ele sai dos escapamentos dos automóveis, então ele vai deixar alguns fenômenos naturais como esses da chuva mais ácidos. E não é só a chuva, então a gente vai ter a acidez na neve, a gente vai ter acidez na neblina, tá? Tudo em virtude dessa essa liberação do dióxido de carbono para a atmosfera, tá? Esse dióxido de carbono também pode ser lançado para a atmosfera pelos vulcões quando eles estão em erupção, tá? Tudo bem até aqui? Enfim, aí a gente tem uma imagem de indústria e de automóveis, né, transitando. Então, esse dióxido de carbono ele é liberado para a atmosfera, ele vai entrar em contato com o ciclo da água naturalmente, obviamente, né? E aí, quando existe a precipitação da chuva, a precipitação da neve, né, a formação de neblina, é que a gente vai identificar essa acidez. Houve um episódio logo, também no ano passado, em que a chuva em São Paulo estava extremamente ácida e a água da chuva estava escura, porque a gente estava vendo uma grande quantidade de queimada na Amazônia, né? Amazônia não, Mato Grosso, né? Tá? Então, a gente acabou aqui em São Paulo vendo visivelmente a cor da água alterada, por conta desse excesso de dióxido de carbono que foi liberado para a atmosfera quando houve as queimadas. Vou encerrar o link, a gente retorna para a gente concluir.